Bom dia, meus irmãos. Hoje encerramos a série de estudos no livro de Marcos. A lição número 13 trata dos capítulos 15 e 16 e o título é Julgamento, Morte e Ressurreição de Jesus. O que estudamos nesses últimos meses foi que, mesmo sem ter conhecido Jesus, Marcos, discípulo de Pedro, não cometeu nenhum erro, não esqueceu de nada que tinha ouvido de Pedro e provavelmente dos apóstolos, e teve seu relato, que foi o primeiro evangelho escrito, inspirado pelo Espírito Santo e inspirou os outros evangelhos de Lucas e Mateus. A maioria dos comentaristas considera Marcos o evangelho mais importante dos três. Rejeitado pelos discípulos, condenado pelo conselho, negado por Pedro, Jesus agora enfrentaria as impiedosas autoridades romanas e a multidão enfurecida. Vamos abrir lá o capítulo 15 de Marcos. De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido o assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ou ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. A morte de Jesus não foi resultado de ações puramente humanas, mas sabemos bem que fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. A cruz era para ser para mim e para cada um de nós. No capítulo 10 de Marcos, versículo 45, nós lemos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E no capítulo 14, versículo 24, diz assim, e disse-lhes, isso é o meu sangue, o sangue da aliança, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos chegaram a uma decisão, matar Jesus. Porém, para que não fossem criticados pela multidão e acusados de assassinato ou outras coisas, quiseram fazer de uma maneira legal. Então amarraram Jesus e o levaram a Pilatos como se fosse alguém que quisesse iniciar uma rebelião política, pois se intitulava Rei dos Judeus. Pilatos faz muitas perguntas a Jesus, mas Jesus não responde. Isso deixa Pilatos impressionado, pois um rebelde teria o que responder, defender a sua causa. E percebendo que os líderes religiosos o levaram a julgamento por inveja, ofereceu a oportunidade de livrar Jesus, dando à multidão a chance de escolher alguém dos condenados para ser solto. Era costume na ocasião. Os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que soltasse Barrabás, um rebelde assassino. E assim, Jesus foi entregue aos soldados para ser humilhado. Versículo 16. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, a residência oficial do governo romano, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo, salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Jesus sofreu zombarias, insultos, pancadas, humilhações e foi levado para a crucificação,
como diz ali no versículo 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Está lá em Isaías 53:12. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo, ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Mesmo pregado na cruz, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei continuaram zombando dele. Até os ladrões que foram crucificados com ele o insultavam. Então a sua divindade começa a ser comprovada. O céu escureceu, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. E às 3 da tarde, Jesus grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Referindo-se também ao Salmo 22, versículo 1. Alguns que estavam ouvindo pensaram que ele estava chamando Elias, e um deles lhe trouxe vinagre para beber. As mulheres de Jerusalém preparavam um vinho narcótico, é um vinho fermentado com mirra, e faziam sempre isso em consideração ao que está escrito em Provérbios 31:6. O objetivo era amenizar as dores finais, do sofrimento que estava passando. Isso foi oferecido a Jesus, mas não para diminuir suas dores, mas o objetivo era ampliar a sua vida para ele sofrer mais ainda. Jesus não aceitou, tanto em relação ao que ele declarou lá no capítulo 14, no versículo 25, eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até que aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus, no reino de Deus. Quanto pela sua determinação de sofrer tudo o que o Pai designou, passar todas as dores fazia parte do plano de Deus. O que levou o vinagre para Jesus disse, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus deu um alto brado e morreu. Não um grito de desespero, mas um grito de dever cumprido, conforme lá em João 19:30, está consumado. Um grito de entrega, como diz lá em Lucas 23:46, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. Ao ver como Jesus morreu, o centurião que estava em frente de Jesus disse, certamente este homem era o Filho de Deus. O véu simbolizava um ritual que foi rasgado, eliminado. E isso causou terror para os judeus incrédulos, mas consolo para os crentes, pois o caminho ao lugar santíssimo, a Deus, estava livre. Marcos também registra a presença de mulheres na crucificação. Como era considerado escândalo para elas estarem junto aos discípulos, especialmente as casadas, ficaram mais afastadas. Eram as que foram abençoadas e serviam a Jesus. Versículos 40 a 41. Antes que a sexta-feira, dia da preparação, terminasse, José de Arimateia, membro do Sinédrio, que não tinha concordado com aquele julgamento injusto, nós lemos lá em Lucas 23, de 50 a 52, pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos nem sabia que Jesus havia morrido, porque fazia pouco tempo, pelo costume, em 6 horas era pouco tempo para alguém morrer na cruz. Os versículos 44 a 45 do capítulo 15. José de Arimateia o sepultou
e Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele tinha colocado o corpo. Capítulo 16. Jesus morreu e foi sepultado numa sexta-feira. No final do sábado, o sábado, na tradição judaica, inicia com o pôr do sol da sexta-feira, uma sexta-feira comum, e termina com o pôr do sol no sábado. Vamos ler o versículo 1 em diante. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo diante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Pastor Hernandes diz assim a respeito da ressurreição: a história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. William Barclay diz que a melhor prova da ressurreição é a existência da igreja. Nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria e inflamadas de um novo valor. Nós pregamos Cristo que esteve morto e está vivo, e não o Cristo que esteve vivo e está morto. As mulheres, conforme o versículo 2, foram ao sepulcro no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, conforme o versículo 6. No primeiro dia da semana, a igreja passou a reunir-se para a comunhão, conforme Atos 20, versículo 7, e para fazer as suas ofertas, 1 aos Coríntios 16, 2. O primeiro dia da semana tornou-se o dia da celebração do povo de Deus, a celebração da vitória sobre a morte. As mulheres que foram as últimas a saírem do Calvário foram as primeiras a chegarem no sepulcro. Enquanto iam, estavam preocupadas em como e quem as ajudaria a remover uma pedra tão grande da entrada do túmulo. E chegando lá, tiveram a primeira prova da divindade e ressurreição de Jesus. A pedra, que precisaria da força de uns 20 homens para ser rolada, foi removida. A outra prova, um anjo assentado ao lado do túmulo anunciou que Cristo havia ressuscitado. Mostrou o túmulo vazio e ordenou que elas fossem e anunciassem isso aos discípulos. A primeira pessoa a ver Jesus ressurreto foi Maria Madalena, e ela foi a primeira pessoa a anunciar a sua ressurreição. Versículo 10. Porém, os discípulos não creram em Maria Madalena e não creram nos 2 discípulos a quem Jesus apareceu no caminho. Então Jesus apareceu aos 11, enquanto eles estavam comendo, e censurou a incredulidade deles e os corações duros, e ordenou que evangelizassem o mundo. Versículo 16, Jesus fala assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A ênfase desse versículo, dessa palavra de Jesus, está na necessidade e na obrigatoriedade da crença. Quem crer, se a pessoa não crer no sacrifício de Jesus, ela não será salva.
O batismo simboliza a nova vida em Cristo, é uma demonstração pública de uma nova criatura. Não é o fator determinante para a salvação. A condenação é destinada àqueles que não crerem. Porém, quem crê e está salvo, com certeza será batizado, vai querer se batizar, demonstrar isso publicamente. No versículo 17 em diante diz assim: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Jesus confirmaria a fé através desses sinais que foram citados, e todos eles foram registrados nas cartas de Paulo. Até Paulo foi picado por uma serpente e não sofreu dano nenhum, né? Atos 28, 36. Cristãos expulsavam demônios em nome de Jesus, Atos 8 e 19. Falavam em línguas, Atos 2, Atos 10, Atos 19, 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 14. Curaram enfermos, Atos 28. Esses sinais foram credenciais dos apóstolos, conforme confirmado em Hebreus 2, de 1 a 4, Romanos 15, 19, 2 Coríntios 12, 12. Não quer dizer que pertencem a todos os crentes ou a todos os crentes hoje. Versículo 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. O Senhor cooperava com eles. Assim como a morte de Jesus nos permitiu entrarmos no Santo dos Santos, irmos diretamente a Deus, a sua ressurreição e ascensão nos concedeu autoridade para proclamar o Evangelho. Em Mateus 28, 20, lemos a promessa que ele nos fez: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como estaria conosco? Vemos lá a resposta em João 14, 16 a 18. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nos próximos 3 meses iremos estudar sobre este conselheiro, esse Espírito da verdade, que vive em nós e estará conosco para sempre. Quem ele é, como ele age em nossas vidas, como ele age na igreja, como ele age no mundo. Que possamos desejar ardentemente conhecer a verdade e anunciá-la ao mundo, conforme Jesus ordenou. Amém.